A paz do Senhor, boa noite para todos. Estarei aqui no meu segundo dia da campanha, Vale de Ossos Secos. O Vale de Ossos Secos, na qual é o segundo dia hoje, termina na sexta-feira de manhã, ou não sei qualquer hora que eu entrar, a hora que Deus colocar. Na qual o Senhor está falando a visão de um vale de ossos secos. Por meio dessa visão, estava anunciado a restauração do povo. Os ossos secos representavam a casa de Israel. Aleluia, glória a Deus. Cuja esperança tinha se desfeito no exílio. Assim a nação haveria de reviver, pois o Senhor lhe daria o seu espírito. O Senhor estava tirando o povo dele que estava em cativo. E essa palavra é uma palavra na qual ali Ezequias estava no meio de um vale, na qual onde só tinha ossos. E o Senhor falou para ele: poderá reviver esses ossos? E ele respondeu: Senhor, tu sabes. Então disse: profetiza sobre estes ossos e dizeis: osso seco, ouve a palavra do Senhor. Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: estende sobre ele a estender os ossos. Eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele, e porei em vós um espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, como se me deu ordem, ouvi o ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, ossos com ossos se juntaram, cada osso no seu ossos. Glória a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Então ali o Senhor perguntou para o servo dele. Ele estava ali no meio daquele vale, no meio de ossos secos. E o Senhor perguntou para ele se aqueles ossos poderiam reviver, poderia ter vida. E Ezequias respondeu para o Senhor: Senhor, tu sabes. E ele começou a falar para ele profetizar na casa de Israel. Quantas das vezes nós entramos em um lugar e ali está tudo parado. E a palavra do Senhor, a gente lê a palavra do Senhor e a palavra ela vai dando vida. É como se fosse uma planta. Veio agora isso na minha mente. Muitas das vezes a planta ela está murcha, a gente vem, fala com ela, coloca um pouquinho de água e ela começa a ficar bonita de novo, fica verde, começa a reviver. E ali Ezequias começou a profetizar sobre aquela vida. Ezequias começou a determinar algo ali naquele momento. Nós também não somos diferentes. Na hora que eu determino que vai acontecer algo de bom na minha vida, na hora que eu decreto a minha vitória, o Senhor ela concede a minha petição. O Senhor concede o nosso desejo. Igual ali o Senhor foi com a Ana. A Ana ali estava ali, só se movia os lábios. E o Senhor concedeu o desejo do coração da Ana. Era uma petição que ela queria. Aqui está ressuscitando o vale de ossos secos, que significa a casa de Israel. Quantas das vezes tem pessoas que estão no meio da casa de Israel, no meio da igreja, no meio do povo de Deus, está morto espiritualmente e não entende por que está morto. Porque muitas das vezes fazemos coisas ou falamos coisas que entristecem o Espírito Santo. E na hora que começamos com crise de choro, lógico que tem a diferença, que quando estou orando, estou na presença, eu sinto a presença de Deus mais forte ainda, eu choro. Eu me derramo na presença do Senhor. Só que tem aqueles ossos que choram muito, inconsolável, um choro de tristeza, um choro de desespero. Então aquele choro foi um choro que entristeceu o Espírito Santo naquele momento, e a pessoa só sabe chorar. Só chora porque a pessoa está amargurada, tem mágoa no coração, não consegue liberar perdão, não consegue
perdoar. Então, quando escuta a palavra ela entra, ela penetra no coração, ela vai na mente, mas a pessoa não consegue liberar perdão. O orgulho fala mais alto. E nessa noite eu quero profetizar neste coração de pedra que se transforma em coração de carne, como o Senhor mandou ali Ezequias profetizar. E ele profetizou segundo a palavra do Senhor. Ele obedeceu à voz do Senhor. Por isso que temos que estar atento à voz do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo falar comigo e com você, você atender e obedecer. Em nome de Jesus eu profetizo sobre este vale, e ali os ossos começou um ruído, começou um reboliço de bênção, não é reboliço de coisas ruins, não. Reboliço de vitória, porque a palavra do Senhor, ela traz vitória, ela traz saúde, ela traz cura, ela traz libertação. A palavra do Senhor, nós temos que pegar ela e guardar no nosso coração, guardar na tábua no nosso coração para quando a gente precisar. Porque tem muita da gente que se conforma, eu tô com enfermidade, ai Deus, obrigado. Não, eu vou orar, eu vou expulsar. Em nome de Jesus, esse mal vai cair por terra. Em nome de Jesus, essa enfermidade já vai bater de retirada. Em nome de Jesus, a porta de emprego vai abrir para o meu filho. Em nome de Jesus, Deus, ele vai abrir porta onde não tem porta. Então nós temos que determinar, porque o Senhor mandou Ezequias determinar, mandou profetizar, mandou ele abrir a boca e profetizar. E ele começou a profetizar sobre aqueles ossos e começou a haver mudança. Começou a haver diferença, começou a ver o Senhor operar, começou o Senhor fazer prodígios e maravilha. E aquele cativeiro, e aquele lugar que estava cativo, que estava assolado, que estava um deserto, ali aquele lugar começou a ter mudança. Na mesma forma é assim na casa nas pessoas que não tem Deus, nas pessoas que a gente entra já e já começa a ver a diferença. Um lugar onde estava assolado, um lugar onde estava sombrio, um lugar onde estava ali, como fala Isaías 61, fala que o Espírito Santo do Senhor está sobre minha vida e sobre a tua vida, para entrar nos lugares de antigamente assolado, uma casa que não tem alegria, uma casa que tem tristeza, uma casa que vem enfermidades, que vive com contendas, uma casa que vive assolada, isolada. E ali quando Deus entra com a palavra dele já traz vida, e vida com abundância. Salmo 91, que fala que o Senhor vai nos dar vida e vida com abundância. Não é uma vida regada, não é uma vida pequena, não é a vida michuruca, como se diz aí no mundo, mas ele está falando aqui no Salmo 16, Salmo 91, versículo 16, fala: dá-lhe-eis abundância de dia, lhe mostrarei a minha salvação. Então quando ele está falando, não é só um dia, são vários dias. Não sei porque o Senhor me levou nessa palavra, mas o Senhor, ele dá vida e vida com abundância na minha e na tua vida. O Senhor prospera os nossos caminhos. O Senhor, ele nos capacita, porque se depender de mim e de você, nós não conseguimos fazer nada. É o Senhor que capacita cada um de nós. Mas como que eu vou saber fazer? Eu não vou saber fazer. Como que o Senhor vai me capacitar? Eu tenho que fazer por onde? Eu tenho que buscar. Eu tenho que adorar o nome dele. Eu tenho que buscar ler a Bíblia. Eu tenho que buscar acreditar na palavra, porque a palavra, ela vai e faz os seus efeitos, ela muda. Como que está falando aqui no versículo 8: e olhei, e eis que viram nervo sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se pele sobre eles, e por cima, mas não havia neles o espírito. E ali ele começou a profetizar. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, dizei ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro cantos do vento, e sopra o espírito, e sopra sobre este morto, para que vivam. E o homem de Deus, ele obedeceu. Ele obedeceu ali e ele começou a profetizar. Eu não sei o que está morto na sua vida. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei que você precisa de uma cura, se você precisa de uma libertação, se você precisa de uma mudança no seu lar, se você precisa que teu filho arrume um emprego, se você precisa que o teu filho
vá para uma faculdade. Se você precisa de algo, então começa a profetizar sobre a sua vida. É fácil profetizar na vida de meu irmão, é fácil profetizar saúde, mas eu também tenho que profetizar na minha vida e acreditar. Eu também posso profetizar na minha vida e crer, porque se eu não crer, não vai acontecer. Mas eu sei que é fácil também nós profetizar na vida do nosso irmão quando a gente não passa por algo, quando é o nosso momento, quando é a gente que está passando, quando é nós que estamos tendo dificuldade. Nós começamos a indagar, nós começamos a questionar. Ah, Deus, para que isso? Ah, Deus, por que aquilo? Mas o Espírito Santo de Deus está falando para mim e para você nessa noite. Começa a profetizar. Profetiza no teu vale, profetiza no teu celeiro, profetiza no teu guarda-roupa, profetiza na saúde, profetiza na escassez, que o Senhor ele vai abrir porta onde não tem porta, ele abre porta onde não tem parede, e ele vai abrindo os caminhos, vai tirando os impedimentos. Igual hoje à tarde estava louvando aquele louvor que diz assim, que o Senhor ele vai abrir caminho, ele vai tirando ele vai quebrando as correntes. Agora eu não lembro no momento, mas esse louvor tá falando, Deus vai na frente, abrindo o caminho, tirando as correntes, tirando os espinhos, ordenar os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor. Aleluia. Então a porta que Deus ele abre para mim e para você, o homem não fecha. Porém a porta que ele fechar é muito difícil do homem abrir. Só ele que abre de novo. E olhe lá se ele abrir. Então quando Deus ele abre uma porta na minha e na tua vida, quando ele abriu aquela porta, o homem não fecha. Pode se levantar o Tobias, pode se levantar um Sabalate, que for. Mas se estamos firmes em Jesus, firmes na rocha e na palavra que é Deus, nós vamos permanecer de pé. Nós vamos permanecer na presença. E ali o Filho do Homem, ele obedeceu. E ele começou ali a profetizar naquele vale que estava sequíssimo. E começou a soprar dos quatro ventos do canto do mundo, de todos os lados. Soprou sobre o Espírito e aquele Espírito Santo reviveu. E aquelas vidas ressuscitaram. Ali era o exército de Israel, era a casa de Israel que estava morta. Era a casa de Israel que não estava tendo vida. E Deus mandou ele profetizar e ele obedeceu e profetizou. E eu quero profetizar na sua vida nessa noite. Não quero estender, não quero deixar uma live muito grande, muito cansativa, porque o Senhor ele fala em um versículo que eu leio aqui. Se eu pegar um texto, um título só aqui, falar assim: então me disse o Senhor, profetiza sobre estes ossos, diz-lhe os ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ali o Senhor já vai curar com essa palavra, porque eu vou profetizar apenas com esse versículo. E eu profetizo nessa noite, quem precisar de emprego, uma porta de emprego, em nome do Senhor Jesus, eu profetizo diante da palavra do Senhor, com a mão em cima da palavra, onde está falando, profetiza. Eu profetizo uma cura. Eu profetizo a tão sonhada casa própria. Eu profetizo, eu sei que é bens materiais, a salvação. Eu profetizo a cura na alma. Eu profetizo que quem está doente de depressão agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja curada agora. Seja curada agora, seja renovada agora, em nome de Jesus. Coloca as tuas preocupações na mão do Senhor, coloca os teus caminhos na mão dele, confia nele e o mais ele fará. Eu profetizo nesse momento, em nome do Senhor Jesus, portas abertas em nome do mundo espiritual, na vida financeira, na vida sentimental, na vida conjugal, em nome do Senhor Jesus. Deus ele tá tirando as correntes agora, os espinhos, as pedras, as barreiras, tá jogando por terra nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que Deus venha abençoar todas as pessoas que estão ouvindo aqui nessa noite, aquelas que não estão ouvindo agora, que vão ouvir depois. Que Deus venha tirar toda escassez, todo espírito de enfermidade, toda palavra ao contrário, toda palavra que foi falada sobre a vida que está ouvindo aqui, toda palavra de maldição, eu repreendo na autoridade do Espírito Santo de Deus. Que Deus vai de encontro a cada um que nessa noite aqui está.
que Deus vai prosperando, que Deus vai abençoando essas vidas, vai tirando as escamas, que essa pessoa sente o desejo de buscar a presença e a face do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, vai de encontro. Em nome de Jesus, meu Deus, vai de encontro às vidas, Senhor, que muitas das vezes está desesperada por um algo, meu Pai. Vai de encontro, vai trazendo a existência onde ela não existe. Deus santo, fiel e verdadeiro, porque o Senhor é digno de toda adoração, é digno de honra. Muitas das vezes estamos na frente da televisão, até mesmo damos importância. Eu não vou ouvir isso não. Ela que está pregando essas bobagens, eu não vou ouvir. Mas Deus, Ele pode, nessas bobagens que você diz ser, Deus, Ele pode transformar. Porque Deus, Ele não me colocou aqui para me aparecer, não. Deus, Ele me colocou aqui. Muitos olham para mim e me criticam pela aparência. Muitos olham para mim e falam assim que eu quero me aparecer, que eu quero ficar famosa. Mas eu não tô aqui para ficar famosa, não. Quem tem que ficar famoso aqui é Jesus. Ele que tem que ficar famoso. Mas já tem muita gente fazendo isso. Só que Deus escolheu a mim para fazer. E Deus, Ele escolhe quem Ele quer. Deus, Ele escolhe, não é de agora que eu ministro a palavra do Senhor. Por dar tanto ouvido para as outras pessoas, eu fui excluindo. E hoje à noite também foi uma luta, porque eu não queria fazer. Sendo que eu mesma ensinei para as pessoas, a gente quando começa uma campanha, a gente não pode quebrar. E eu queria ficar desanimada, comecei a ficar assolada, mas a gente tem que crer na palavra. E eu determinei nessa tarde, eu determinei nessa noite que eu creio, eu tenho fé que eu vou conseguir os meus objetivos. Não é diferente de você. Eu vou profetizar agora, em nome de Jesus, como aqui Ezequiel obedeceu a voz do Senhor e profetizou aqui sobre essa palavra. Ele profetizou 7 vezes. Eu profetizo a fé, eu profetizo o amor, eu profetizo a cura, eu profetizo o amor pelo próximo, que não temos mais amor pelo próximo. É mentira que disser que tem amor pelo próximo, não tem. É contado nos dedos a pessoa que tem amor pelo próximo. O que é o amor pelo próximo? É sentir a dor do seu próximo. O seu próximo está precisando de você, pegar na mão. É ajudar o seu próximo na hora que ele precisa. Não é virar as costas na hora que está só com dinheiro no bolso. Porque muitos só querem saber de você quando você está fazendo festa, quando você está de churrasquinho na sua casa, quando você está fazendo a vontade deles. Quando você começa a fazer a vontade de Deus, todo mundo vira as costas para você. Quando você não está podendo fazer algo, ninguém quer te ajudar. Só na hora que tem as coisas boas, vamos dizer, faça uma festa, aparece um monte de gente, até aqueles que não foram convidados. Mas na hora que a gente precisa para que alguém estenda a mão, ninguém quer saber. Tá pecando, se vira, tá pecando, quer ser famosa, tá fazendo isso para se aparecer. Quem tem que aparecer aqui é Jesus. Eu tenho que diminuir e ele tem que crescer. Porque eu creio que alguém vai ouvir essa palavra e vai falar assim: eu quero conhecer esse Jesus da Maria de Fátima. Eu quero conhecer esse Jesus da missionária, na qual ela não desiste, ela passa luta, ela passa provações. Eu conheço ela passou por isso, ela passou por aquilo, mas ela não desiste de falar do amor de Deus. Ela não desiste de falar que Deus, ele cura, ele batiza com o Espírito Santo, para que você venha falar em línguas diferentes, porque já chegou pessoa na minha porta, muitas das vezes passa aí orando, bate palma perguntando se aqui tem pessoa de outro país, porque acha que nossa língua é de outro país, mas é a língua dos anjos. Por que estou falando isso? Senti vontade de falar, porque tem pessoas que não entendem que nós somos batizados com dom de línguas. É bíblico que tem 12 dons aqui que está falando, outros não são falados. Lá em Isaías também tem mais 6, e tem outros dons que não são testificados na Bíblia. É bíblico. Buscamos os dons do Senhor Jesus, que tem o dom de língua, de profecia, dom do amor, dom da cura. Em nome de Jesus, cada um que for buscar e crer, ele tem. De colocar a mão no enfermo e expulsar a enfermidade sai na hora. De pôr a mão nos endemoniados e falar para eles assim: tá expulso, tá liberto. Em nome de Jesus, a pessoa ser liberta, ser curada. Mas temos que crer. Em nome de Jesus, nós temos que acreditar. Nós temos que acreditar que o Senhor ainda cura. Nós temos que acreditar e confiar no Senhor. Temos que confiar nele, acreditar nele. Porque outra hora eu não sabia nem ao menos ler a Bíblia direito. Foi me esforçando, foi buscando, foi lendo. E ainda não sei. Ainda estou engatinhando, ainda estou aprendendo. Quero que Deus me dê humildade, que Deus me capacite a cada dia para estar falando do amor dele.
Porque eu tenho que ter vergonha de falar do meu irmão. Tenho que ter vergonha de desfazer das pessoas, de humilhar com palavras que machucam. Mas eu não tenho que ter vergonha de falar do amor de Deus. Quantas das vezes tem pessoas que não tem vergonha de falar do amor de Deus, mas não tem vergonha de falar de político, não tem vergonha de ficar anunciando coisas de jogos na televisão. A gente tem que saber falar do amor de Deus, porque o amor de Deus, ele transforma caráter. O amor de Deus, ele transforma a vida. O amor de Deus, ele faz curar as doenças, ele faz curar os vícios, ele tira pessoas do erro, porque a pessoa deixa, porque se a pessoa não deixar, também ele não cura também não. Nós temos que querer, porque o amor dele é longânimo, é bondoso. O amor dele é fiel, o amor dele é infinito, é muito maior do que o amor de um pai e de uma mãe, por mim e por você, porque a Bíblia diz que o pai ou a mãe, ele pode abandonar o filho, mas Jesus jamais ele abandona. Jamais ele abandona, jamais você vai ser abandonado. O homem pode abandonar, o filho pode abandonar, o homem pode virar as costas, mas Deus, ele jamais ele vai te abandonar. Deus, ele jamais vira as costas para você. E nessa noite aqui eu sei que pode não ter sido algo na qual bem bonito, bem chique, bem inesperado, com muito, é o que eu quero ter da presença, mesmo com simplicidade, eu quero ter a presença de Deus, ser impactada, impactar outras pessoas, outras vidas, ser impactada através da palavra, porque eu não quero falar tão bonito e não ter a presença de Deus. O que importa é a presença, você cheio da presença do Espírito Santo, até mesmo falando errado, não sabendo expressar direito, mas o que importa é eu estar aqui, abrindo essa pregação e falar assim, olha, Jesus é bom. Jesus cura, Jesus liberta, Deus, ele é fiel. Por que Deus, ele é fiel? Porque mesmo eu não merecendo, ele me ama, ele cuida de mim, ele me dá livramento, ele livra do laço do passarinheiro, ele livra de morte, aquelas que eu vejo, aquelas que eu não vejo, ele me esconde debaixo das asas dele, ele me dá livramento, ele me esconde debaixo das asas dele. Na hora que o meu inimigo passa por mim na rua, ele não consegue me ver. Eu passo, vejo ele e ele não me viu. Porque foi Deus que me guardou, foi Deus que me livrou. Então eu tenho que ter experiência com Deus sim, para que eu possa viver e estar passando e testificando, para não ter testemunho de irmão não, ter o meu mesmo, ter o meu próprio testemunho para falar. Porque se fosse uma coisa do mundo, eu creio que tinha umas 300 mil pessoas aqui agora. Mas como estou falando na humildade, simplicidade da palavra do Senhor, quase não tem pessoas, mas as que tem, glória a Deus por isso, significa que tem, aleluias, eu não vou questionar, porque eu não estou atrás de multidão, eu quero que essa palavra alcance pessoas para o reino de Deus, não é para me engrandecer, não é para mim ser famosa não, porque outrora eu não tinha coragem de falar do amor de Deus, eu tinha vergonha de falar, e agora eu não tenho mais. Eu tenho vontade de ser, de desejo de falar da vontade de Deus. Quando eu começo a falar, já não quero parar. É tanto que tem pessoas que falam muito. E agora eu falo assim que eu quero que cada dia mais sou como a águia. Porque a águia, ela fica quieta e o papagaio, ele fala muito. Eu gosto muito de falar coisas de águia. Gosto muito de observar as mensagens. Porque a águia, ela não anda em bando, ela anda sozinho. Mas ela consegue os objetivos dela, os ideais. Então nessa noite, eu sei que não foi uma palavra, é porque não é sobras, é o horário. Eu acordo cedo e já estou um pouco com sono. Eu fiz mesmo para não quebrar. Mas eu creio que nessa simplicidade, eu creio que o Senhor, ele vai dar a vitória. Ele deu vitória para uma pessoa que eu creio que essa pessoa está feliz, eu fiquei feliz por essa pessoa, que eu não vou citar o nome, que Deus concedeu um desejo no coração, ele determinou, ele não está servindo ao Senhor, ele não está ainda, ele estava aqui agora nessa live, agora há pouco, ele não está servindo ao Senhor porque ele se afastou, mas eu creio que a alegria dele, que a palavra diz, se alegrais com os que se alegram, chorais com os que choram. A alegria dele foi tão grande que ele conseguiu um bem material, mas ele tinha um desejo no coração e ele conseguiu.
E eu tinha começado essa campanha justamente no dia que ele anunciou o propósito dele lá. E eu falei, Deus, concede essa petição. Como o Senhor concedeu para Ana. Senhor, se não for para mim, se eu não mereço, conceda para essa pessoa. E Deus, ele concedeu, porque Deus, ele ouviu as orações. Deus escutou o meu clamor. Muitas das vezes eu me sinto como se fosse uma criança. E eu falo para Deus, Deus, eu quero ser como uma criança. Deus, eu quero ser como um bebê, porque se alguém falar algo, Senhor, não levar para o meu coração, mas que eu venha, Senhor Jesus, tocar as almas que aí fora estão sofrendo. Muitas das vezes pode ser que ninguém escute, leve a fundo, mas eu creio que ao pouco que ouvir, Deus, ele vai fazer a diferença. Deus, ele vai mudar, porque não sou eu que posso mudar. Se eu pudesse mudar e enfiar Jesus na cabeça das pessoas, eu mudaria principalmente os meus filhos, eu mudaria o meu pai, que está longe de mim, faz mau tempo que eu não vejo. Eu mudaria ele, porque ele não está na presença. Tem uma irmã minha também, eu mudaria ela. Olha, minha irmã, você precisa que Deus entre na sua mente. Muda. Ela está longe. Deus levou ela lá para o interior, lá para Campinas. Ela é a única que não está na presença do Senhor. Mas se eu pudesse pegar essa palavra e colocar dentro da mente dela, para que Deus viesse mudar a mente, abrir os olhos dela. Mas é só Deus que pode, eu não posso. A única coisa que eu posso é estar falando dessa palavra. A única coisa que eu posso é, na minha humildade, tá passando um pouco que eu sei. Porque tem muitos que é doutorado, tem muitos que são juízes, são advogados, mas não querem fazer isso. E aqui eu estou passando com a minha simplicidade, para que Deus venha alcançar vidas. E eu creio que Ele vai alcançar, e não vai ser só uma. E nessa noite eu quero fazer um apelo. Se tiver alguém aí me ouvindo agora que não aceitou Jesus e quer aceitar Jesus, coloque eu quero. Coloque o seu joinha, coloque o seu legal. Se tem pedido de oração, pode colocar que eu vou estar orando. E eu creio que Deus já deu a vitória, Deus já entrou. Se tiver alguém que quer se reconciliar com Deus aqui nessa noite, coloque eu quero aceitar Jesus. E eu creio que Deus, ele vai fazer a mudança na sua vida. Eu creio que ele vai mudar a sua história. Ah, vai ser fácil? Não, fácil não vai ser. Não adianta eu ficar mentindo. Ah, você vai aceitar Jesus agora, você não vai ter mais problema, você não vai mais passar dificuldade. Não é verdade, é mentira. Só que tudo vai ser mais fácil, porque tudo que você pede a Jesus, ele vai te dar. Ele vai conceder, porque o Salmo 37, versículo 5, se eu não me engano, entrega os teus caminhos ao Senhor. E ele vai fazer o desejo do seu coração. Eu vou ler lá, que eu prefiro ler para não falar errado. Porque muitas das vezes eu acabo falando que não tá aqui. E é muito ruim, porque eu mesmo depois eu corrijo essas pregações. Quando eu tô sem fazer nada, eu vou ver. Porque muitas das vezes eu falo coisas que não é para falar. E as pessoas às vezes estão tão desapercebidas que elas nem percebem. Vê lá e não fala nada. Porque estão tão desligadas. Entrega o teu caminho ao Senhor, Salmo 37, capítulo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz do teu juízo e como o meio-dia. Então, quando a gente entrega nossas vidas, o Senhor, ele guarda. Ah, mas por que aconteceu isso e isso com aquela pessoa, se essa pessoa está lá falando de Deus todo dia? Deus, ele nos prova. Deus, ele prova nossas vidas para saber onde está o nosso tesouro. Aonde está o nosso tesouro? Aonde está o nosso tesouro? Se é nele, ou se nosso tesouro estiver nos bens materiais, ou se está nele. Aonde está o tesouro? Onde está o teu tesouro? Está no carro ou está em Deus? Deus, uma vez, ele falou com o meu coração grandiosamente. E eu chorei muito. Porque eu estava apegada a um bem material. E quando eu perdi, eu chorei bastante. Há muitos anos atrás. E o Senhor, ele falou comigo. É lá em Deuteronômio capítulo 8. Ele fala dos mandamentos. Ele fala para a gente guardar. E ordenar e guardar para os fazer, para que viva.
e multipliquei entre os povos. O Senhor, me provou nessa palavra que Ele falou que Ele estava testando meu coração. Ele queria saber se o meu coração realmente estava nele ou se estava nos bens materiais. Naquele momento eu não entendi. Eu chorei bastante. Era como se eu tivesse perdido algo de importância, muito, muito valiosa. E quando eu chorei muito, Deus estava provando para ver onde estava a minha fé. Se minha fé estava nele ou se estava naquele objeto. Mas o Senhor, ele concede o nosso desejo, o nosso coração. E nessa noite vamos terminar aqui. Vou abençoar cada um que está aí ouvindo. Que o amor de Deus Pai, que Ele venha abençoar a sua vida. Venha dar a libertação que você necessita, a minha também, a cura. Que Deus venha agir no impossível, que Deus venha abrir porta onde não tem porta para aquelas pessoas que realmente estão precisando. Que tem muita gente que está desempregada. Que nessa noite o Senhor venha entrar com salvação, que é mais importante. Que Deus venha curar, venha libertar. Que Deus venha guardar muitas pessoas que nesse momento estão na faculdade, estão na escola. Que Deus vai de encontro, em nome de Jesus. Deus venha operar maravilhas e prodígios na vida de cada um. Deus venha livrar do cativeiro, livrar das coisas que não agradam a Ele, em nome de Jesus. E que o Pai, que o Filho, que o Espírito Santo esteja com todos, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. E que venha, o Senhor venha dar uma noite abençoada, uma noite de um sono abençoado, na qual você possa deitar e dormir o sono do justo. Em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus permitir. Em nome de Jesus.